Shalom, shalom, queridos. Que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a sua cidade e sobre o nosso querido Brasil. Não esqueçamos, o Brasil é do Senhor Jesus e todo o propósito do coração do nosso Pai Yahvé vai se cumprir para com a nossa nação. Estamos no dia 9 de julho, louvado seja o nome do Senhor, que maravilha! E nesta manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas e nós podemos dar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Como vocês sabem, estamos na porta da vigilância e estamos trabalhando em cima da carta de Paulo aos Gálatas. Por isso que cada dia temos trazido uma meditação em cima do texto do dia. E o nosso tema hoje é vigilância, para que a nossa fé seja o nosso legado. Vigilância, para que a nossa fé seja o nosso legado. Que maravilha! E o texto de hoje está na carta de Gálatas, como já falamos, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Hoje vamos falar do nosso pai na fé, Abraão. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Eu vou repetir. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Que maravilha! Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que é eterna, que é imutável, que é irrevogável. Esta palavra que funciona, esta palavra que fala hoje, liberta hoje, cura hoje, restaura hoje, santifica hoje. Esta palavra que é tomada pelo Espírito Santo e revelada ao nosso coração como rema do nosso Deus. Então, queridos, é um texto tremendo esse texto e queremos trabalhar em cima da palavra legado de fé, né? Legado de fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Significa que o nosso pai Abraão, na fé, nos deixou um legado. E este legado foi a fé no Deus vivo e verdadeiro, Yahvé. Porque o nosso pai Abraão, ele aprendeu a obedecer a Deus.
ele andou dia a dia nos passos da fé. Ele foi chamado por Deus, quando ele ainda habitava em Ur dos Caldeus, quando ele ainda convivia em uma terra pagã. Os seus familiares eram pagãos, mas Deus trouxe ao coração de Abraão a revelação da sua unicidade. E Abraão creu. E ele foi chamado para ser pai de uma grande nação. Então, legado, meus irmãos, é o testemunho, é um conjunto, né, de ensinamentos sobre a fé que são transmitidos de geração em geração. Ou seja, o que uma pessoa deixa para trás em termos de crenças e práticas religiosas. O nosso pai Abraão, ele deixou para nós este legado, esta fé viva na pessoa do nosso Deus. A fé de Abraão, ela deve ser imitada. Então, nós vamos aqui meditar um pouco nos aspectos da fé do nosso pai Abraão. Primeira coisa, obediência no chamado. Abraão obedeceu quando foi chamado. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Diz a palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz a Bíblia, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Nós estamos aqui diante de um chamado missionário, um chamado para que Abrão fosse participante de um projeto eterno que estava no coração do nosso Deus. Ele fosse pai de uma grande nação, mas também através de Abrão, os gentios fossem alcançados. Porque Deus ordena, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão não estava com 20 anos de idade, nem com 30, nem era um jovem de 15 anos, não. Não era um aventureiro, era um homem já idoso,
75 anos. E foi justamente com esta idade que Deus o chamou para que ele fosse participante, atuante nesse projeto que estava no coração do nosso Deus. Ele deveria romper com tudo. Ele deveria entrar nessa aventura com Deus, sem saber onde a terra era, que nome a terra tinha, mas ele deveria confiar nesse chamado, confiar nas promessas que o nosso Deus Yahvé estava lhe fazendo. Veja, Deus está dizendo: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Que maravilha! Promessas. Então Abraão creu nestas promessas, confiou nestas promessas e saiu da terra de Ur dos Caldeus, de Harã, e foi, e rumou para um caminho de obediência, de fé ao nosso Deus. Abraão também creu na promessa. Olha o que diz Gênesis capítulo 15, versículo 4. E eis que veio a palavra de Yahvé a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Que coisa tremenda, meus amados. Abraão tinha 75 anos. Ele até então não tinha gerado filhos. E Deus estava afirmando que a descendência dele seria semelhante às estrelas do céu, que não se podem contar. E chegou um tempo que Abraão acreditou que o herdeiro dele seria o Damasceno Eliezer, o mordomo da sua casa. E Deus vem a Abraão e diz: não, ele não será o teu herdeiro. O teu herdeiro virá das tuas entranhas. E eu vou mostrar-te um sinal. E tu serás perseguido por este sinal. Durante a noite tu serás perseguido por este sinal. O sinal das estrelas. Então, todas as vezes, Abraão, que tu olhares para o céu, pode ter plena certeza que a tua descendência será incontável na terra. Assim como tu não podes contar as estrelas, assim será a tua descendência. E depois Deus diz a ele também que será semelhante aos grãos de areia da praia, que não se podem contar. Então Abraão foi perseguido durante o dia e durante a noite. Ele foi obrigado a gerar essa descendência, a crer nessa descendência, a confiar na promessa, a mergulhar na promessa, a profetizar a promessa, a cantar a promessa, a desejar o cumprimento desta promessa. Queridos, a promessa de Deus é a bússola. Deus não dá nenhuma ordem sem que primeiro não nos dê a promessa. A promessa é a garantia
de que aquilo que Deus está falando vai se cumprir. Então, nós temos que segurar as promessas, tal como nosso pai Abraão segurou as promessas. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. Ele creu no que Deus falou. Ele absorveu o que Deus falou. Ele se deixou ser envolvido pelo que Deus falou. E a Bíblia diz que imputou-lhe isto por justiça. Que maravilha! Esse nosso Deus é maravilhoso. Ele prometeu a Abraão que ele teria uma descendência numerosa e que essa descendência herdaria a terra de Canaã. Oh, meus amados, o nosso Deus é fiel no tempo devido, apesar de todas as dificuldades, com a idade avançada, com a esterilidade de Sara. Abraão creu na promessa, esperou pacientemente pelo seu cumprimento e depois de 25 anos a promessa se tornou realidade. E veja que a promessa veio de um corpo amortecido. A promessa veio da desesperança. Não havia mais esperança em Abraão, não havia mais esperança em Sara, mas havia uma promessa. E Abraão creu na promessa. E o nosso Deus deu vida ao corpo amortecido de Abraão. Deu vida ao corpo amortecido de Sara. E a promessa se tornou realidade. Sara balançou a promessa. Sara amamentou a promessa. Sara educou a promessa. Que maravilha! Nós precisamos, como crentes, filhos de Abraão, sermos perseverantes em guardar a promessa de Deus, em confiar em cada promessa que Deus tem nos feito. Olhamos para o Brasil, não é verdade? E perguntamos, Senhor, quando? Não importa quando, eu sei que a promessa vai se cumprir. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu sei que esta nação vai se dobrar aos pés de Cristo. Eu sei que o grande avivamento que Deus tem prometido virá sobre esta nação. Eu sei que homens justos serão colocados em postos de comando nesta nação. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer toda a reviravolta nesta pátria, a fim de que os seus propósitos sejam estabelecidos. Então, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é o Deus eterno. Hoje eu estava vendo um vídeo que foi postado pelo governador de São Paulo, né? O Tarcísio. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Nós estamos vendo dias tremendos, né? Ele estava na primeira igreja batista de São Paulo, aniversário, e aquele projeto, né, da Cracolândia, aqueles homens e mulheres que são nossos irmãos em Cristo, que já foram libertos pelo poder do sangue de Jesus, estavam cantando, né? Pelo sangue, né? Eles foram libertos, foram salvos. E o governador estava emocionado. A gente via o seu rosto lacrimejando. Por quê? A presença de Deus estava ali. E ele sabe que aquela Cracolândia não seria transformada
somente por ações políticas. Que nada, em tempo algum. Ali foi o poder de Deus, ali foi muita oração, ali foi muita entrega, ali foi uma ação do Espírito miraculosa. Uma ação do Espírito. Claro que houve um interesse político em tudo isso, né? Através do seu governo, mas aquela transformação daquele povo, só Jesus é quem poderia fazer. Só Jesus era quem poderia colocar o terror dele naquela Cracolândia e dissipar as trevas daquele lugar. Então, e ele colocou um vídeo como esse. Isso é motivo de darmos glórias a Deus. Aleluia! Jesus continua salvando, libertando, curando, transformando. Jesus continua cumprindo promessas nesta nação, continua cumprindo promessas na sua vida, meu irmão, na sua casa, na sua família. Nós não temos que olhar para as visagens de Satanás que são ministradas através da mídia. Não, nós temos que nos concentrar na promessa. Cristo é o Senhor da nação brasileira. Cristo está operando maravilhas na nação brasileira todos os dias. O vento sopra, o vento sopra, o vento sopra de uma maneira poderosa. E este vento do Espírito, que é livre, está entrando nas repartições públicas. Este vento do Espírito que é livre está entrando nas universidades. Esse vento do Espírito que é livre está entrando no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, está entrando na OAB, está entrando nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas escolas, nas choupanas, nos palácios. Esse vento do Espírito está entrando nas tribos indígenas. Esse vento do Espírito está entrando nas comunidades quilombolas. Esse vento do Espírito está entrando, sem pedir licença, está entrando nas comunidades ciganas, está entrando nos sertões, nas cidades ribeirinhas, está entrando nas cidades litorâneas, está entrando nas cidades interioranas, está entrando na sua vida, meu irmão. Não há quem possa deter o vento do Espírito Santo. O vento sopra onde quer. E nós temos que segurar as promessas, temos que gerar as promessas, temos que crer nas promessas. Deus Yahvé não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele vai cumprir. Agindo Deus Yahvé, quem impedirá? Ninguém. Então podemos aprender com nosso pai Abraão. Ele creu na promessa e ele viu manifesta a promessa. O nosso pai Abraão foi provado na fé. Significa que eu e você também seremos provados na fé. Nós temos uma vida de fé a ser vivida. E a vida de fé vivida em obediência. Veja o que diz a palavra em Gênesis 22. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse:
Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte de Yahvé se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abrão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz Yahvé, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que coisa tremenda. Abraão foi provado na fé. Ele teve que entregar o seu melhor para provar que o seu melhor não era Isaac. O seu melhor era o próprio Deus. Abraão amou a Deus sobre todas as coisas. Abraão não colocou o seu coração na bênção que Deus lhe deu. Ele colocou o seu coração no abençoador. O melhor bem de Abraão era Yahvé. Ele sabia que tudo que ele tinha provinha de Yahvé. E ele vai entregar o seu melhor para Yahvé. Ele vai oferecer a sua melhor entrega, a sua melhor oferta, o seu melhor sacrifício. Mas, apesar de estar oferecendo o seu filho Isaac a Deus, ele sabia que em Isaac estaria a sua descendência. E ele confessa, quando ele está no pé do monte, e ele manda que seus moços fiquem ali. Ele diz: eu e o menino subiremos para adorar ao Senhor, mas voltaremos. Em outras palavras, eu não sei o que meu Deus irá fazer. Não sei. Mas eu sei que Isaac não ficará no altar. Isaac voltará comigo. Por quê? Porque a confiança em Abraão estava na promessa. Deus falou que em Isaac estaria a descendência de Abraão. Queridos, o nosso Pai na fé, com sua entrega, com a sua obediência, ele abençoou todas as famílias da terra. Ele abençoou aos judeus, mas ele abençoou a todos os gentios no planeta Terra. A obediência de Abraão alcançou a você. A obediência de Abraão alcançou o Brasil. A obediência de Abraão alcançou Israel. A obediência de Abraão me alcançou.
Essa obediência deve ser imitada por mim e por você. O nosso pai Abraão andou nas pegadas da fé. E o fruto da fé de Abraão foi a obediência a cada comando de Deus, a cada desafio que Deus lhe entregou. Veja que quando Abraão entrega Isaque ao Senhor, Deus faz um juramento, porque no capítulo 12 a promessa é sem juramento. A promessa era uma bússola. Abraão deveria andar segundo o que a promessa estava declarando. Mas aqui é Deus quem faz o juramento. Aqui não dependerá mais de Abraão. Aqui é graça. Aqui é favor imerecido. Aqui é o Senhor se colocando à disposição e dizendo: eu, não tendo por quem jurar, juro por mim mesmo. Olha o que ele diz no versículo 16: por mim mesmo jurei, diz Yahvé. Isso aqui é graça, meus amados. Salvação vem do céu. Salvação vem de Deus. Justificação pela fé vem de Deus. E Abraão foi justificado pela fé. Aqui há um juramento que Deus faz, declarando: olha, Abraão, por mim mesmo jurei, diz Yahvé, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras, olha o que eu vou fazer, deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ah, meu Deus, que coisa linda. Abre os nossos olhos para que entendamos que aqui está a graça. Israel é abençoado pela graça. A igreja é abençoada pela graça. As nações são abençoadas pela graça. A graça do Senhor. Ele decidiu nos abençoar através de Abraão. Ele decidiu abençoar a nação de Israel através de Abraão. Não é pelo que Israel faz, mas pelo que o Senhor fez. E Jesus já fez tudo, porque Jesus é o filho de Abraão. Jesus já fez tudo. Ele, o verdadeiro Isaque, foi sacrificado em nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos desfrutar da bênção da vida eterna. Aleluia. A justificação pela fé. A Bíblia ensina, amados, que Abraão foi justificado, declarado justo diante de Deus. Foi Deus quem declarou. Abraão justo. Pela fé. Por quê? Porque Abraão creu em Deus e em sua promessa. Abraão creu em Yahvé e creu na sua promessa. Por isso que a Bíblia afirma: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado pela fé. Não foi através das obras, mas foi pela fé. Ele creu em Deus e creu na sua promessa. E todo aquele que crê em Deus, que crê em Jesus e na sua palavra, esse é justificado. E
justificado. É o próprio Deus que declara que nós somos justos, perdoados, sem condenação, através da pessoa bendita de Cristo Jesus. A nossa condenação foi posta em Jesus. A nossa culpa foi posta em Jesus. A nossa doença foi posta em Jesus. O nosso pecado foi posto em Jesus. A nossa transgressão foi posta em Jesus. Tudo que era nosso foi colocado sobre Jesus. E Deus puniu em Jesus o nosso pecado. E como o nosso Deus não pode punir duas vezes o mesmo pecado, Ele declarou-nos perdoados, sem culpa alguma. Tetelestai. Fomos justificados. Não há condenação. Essa mesma fé que há em meu coração, em seu coração, essa mesma fé esteve no coração de Abraão. Não foi pelas obras, mas foi pela fé que ele foi justificado. Agora veja que o nosso pai Abraão, ele é exemplo de fé para todos nós. Ele está na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, meus amados irmãos. Ele foi o primeiro. As estrelas dos céus é a descendência de Abraão pela fé. E os grãos de areia, a descendência de Abraão pelo sangue, os judeus. Mas todo aquele que é salvo é descendência de Abraão pela fé. Então veja, quem são os da fé? São os que creram como Abraão creu. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 8 em diante. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade de quem tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Oh Deus, Abraão ofereceu o seu unigênito. Com aquele sacrifício, Abraão força a Deus a oferecer o seu unigênito filho, para que ele se tornasse o primogênito dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A fé de Abraão, meus amados, é um exemplo, sim, para todos nós. Para todos os que creem em Deus, para todos os que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Abraão creu em Deus, creu na promessa. Nós fomos chamados a confiar como Abraão confiou. Andar como Abraão andou, focado em Deus e em sua promessa. Não importa as circunstâncias, nós somos chamados a viver pela fé. Abraão é um exemplo de confiança e obediência a Deus, mesmo diante de desafios.
A história do nosso pai Abraão demonstra que a fé é um dom de Deus e que aqueles que creem nele são justificados por sua fé. Olha o que diz a palavra em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. Que fé? A mesma fé de Abraão. Fé em Deus e na sua palavra, nas suas promessas. No capítulo 17, nós temos um conceito de vida eterna. E a vida eterna é esta, né? Que creiam. E a vida eterna é esta. Veja, é Jesus quem afirma isso. João, no Evangelho de João, no capítulo 17, está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa é a fé verdadeira. Todos aqueles que creem e que conhecem a Deus e a Vé como Deus único e verdadeiro, e creem que Jesus Cristo é o enviado de Deus para trazer a nós salvação, vida eterna. Estes são filhos de Abraão. Não estamos falando de religião. Estamos falando de uma experiência viva com Deus e Yahvé e a sua palavra. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O evangelho é a boa notícia. O evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse evangelho, a Bíblia diz, foi anunciado primeiro a Abraão. Abraão, todas as nações da terra serão benditas em ti. Então, todos aqueles que são da fé, todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus, são benditos, são bem-aventurados, tal como o nosso pai na fé, Abraão, foi bem-aventurado, foi justificado. Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E a bênção de Abraão, que veio por intermédio de Jesus Cristo, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o maior presente que Jesus nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito Santo é chamado a bênção de Abraão. A bênção de Abraão chegou a nós, chegou aos gentios. O Espírito Santo habita no meu coração, habita no seu coração, meu irmão. O Espírito Santo foi dado a nós pelo Pai, no nome de Jesus, por causa de Abraão. E a Bíblia diz: e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Então, pela fé, oh meu Deus, nós gentios estávamos
longe das alianças da promessa. Nós estávamos longe de tudo. Nós éramos zambujeiro bravo, mas o nosso Deus, pelo seu amor e graça, nos enxertou na oliveira verdadeira. Hoje nós fazemos parte da verdadeira oliveira. E com certeza o nosso Deus tem um tempo para Israel. E esse tempo vai chegar, tá? Nós iremos ver judeus e gentios salvos pelo mesmo Cristo, libertos pelo mesmo sangue, justificados pela mesma fé em Cristo Jesus, porque a igreja é formada de judeus e gentios. Louvado seja o Senhor. A mesma fé que estava no coração de Abraão foi nos outorgada. Abraão deixou esse legado maravilhoso para nós. Somos seus filhos na fé. Então, meus amados, nós temos que bendizer e exaltar ao Senhor, porque assim como o nosso pai Abraão nos deixou um legado, nós também devemos vigiar para que deixemos um legado na nossa geração, na nossa família, na nossa casa. E o legado que nós queremos deixar é a fé viva na pessoa bendita de Jesus Cristo. É a fé nas promessas de Deus, na sua palavra. Eu sou feliz porque minha mãe nos deixou esse legado bendito, e este legado alcançou os filhos, netos e bisnetos. E nós agora estamos dando continuidade, porque este legado vai ser deixado a muitos e muitos. Então Deus quer isso. E que o Espírito Santo abra o seu entendimento e que você agradeça a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O motivo da nossa oração hoje, meus amados, oramos para que por meio da nossa fé o Evangelho seja anunciado. Oh meu Deus, oh Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, dá-nos um coração agradecido. Dar-nos espírito de revelação no pleno conhecimento da Tua palavra. Faz-nos entender a verdade do Evangelho. Faz-nos entender que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que só pela fé nós podemos agradar o Teu coração, porque aquele que recua na fé, a tua alma, ó Deus, não tem prazer nestes. Tenha misericórdia de nós, ensina-nos a perseverar como nosso pai Abraão perseverou, como todos aqueles que estão na galeria da fé, no capítulo 11, perseveraram. Senhor, este é o nosso tempo de viver uma fé viva na pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós queremos, ó Deus, que por meio da nossa fé o Evangelho seja anunciado aos de perto e aos de longe, seja anunciado através da nossa maneira de viver, seja anunciado, Senhor, através da nossa pregação, que nós não nos cansemos de fazer o bem, que nós não nos cansemos de anunciar o Evangelho, viver Cristo, deixar Cristo se expressar em nós e através de nós. Oh Deus, esse Evangelho é tremendo, esse Evangelho chegou a nós, ó Deus. Quando olhamos para trás, quantos precisaram entregar suas próprias vidas, ó Deus, para que este Evangelho chegasse a nós puro, genuíno,
Deus, tenha misericórdia. Ensina-nos a valorizar o preço que Jesus pagou. Ensina-nos a valorizar o preço que Abraão pagou. Ensina-nos a valorizar o preço que os apóstolos pagaram. Que aqueles que viveram antes de nós, que viveram na fé, que pregaram o evangelho, que se preocuparam em deixar esse legado da fé a nós. Senhor, que nós valorizemos aqueles crentes, ó Deus, do 2º século, do 3º século, os crentes da reforma, os crentes, ó Deus, do avivamento do século XVIII, século XIX. Senhor, quantos se levantaram na terra para que este evangelho fosse pregado em fidelidade, em pureza, não permitiu em hipótese alguma que esse evangelho fosse adulterado, e esse evangelho chegou até nós, Senhor, chegou a nós puro. Nós te bendizemos por isso, e nós queremos também, Senhor, que através da nossa fé esse evangelho seja pregado, que através, ó Deus, de cada pastor na INSEGEC, de cada discípulo membro, esse evangelho seja pregado, que através da igreja no Brasil, esse evangelho seja pregado, através, ó Deus, dos crentes espalhados pelo mundo inteiro, esse evangelho seja pregado, seja anunciado, seja proclamado, seja vivido, seja passado. E que esse evangelho chegue às culturas mais longínquas do nosso planeta. E se cumpra o que Jesus afirmou, este evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. Oh Pai, como desejamos isso. Oramos, meu Deus, oramos para que vivamos este evangelho de poder com sinceridade de coração. Que a nossa família, a nossa descendência seja bendita na terra a partir do legado da nossa fé. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, queremos isso. Abraão, com a sua obediência, com a sua fé, abençoou as nações da terra, abençoou judeus e gentios. Ele transferiu este legado para Isaac, para Jacó, para a sua descendência, meu Deus. Oh, Pai, que nós também, nesse tempo presente, possamos, ó Deus, pensar nos nossos descendentes, possamos desejar ardentemente que todos da nossa família sejam alcançados pela fé em Cristo Jesus. Ou que este legado da fé alcance os filhos, alcance os netos, os bisnetos, os tataranetos. Cada geração seja alcançada por esse legado da fé, esta fé viva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Meu Deus, que cada pai, que cada mãe, que cada servo teu neste país, que cada serva tua neste país, que todos aqueles que professam a fé viva no Senhor Jesus, que todos aqueles que foram alcançados pela fé de Abraão, deseje ardentemente levar adiante esse bastão, Senhor, passar adiante este bastão, marcar a sua casa, marcar a sua família, marcar a sua vizinhança, marcar os seus amigos, seus colegas, com esta fé viva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pai, não permita que o bastão seja colocado debaixo da terra, mas que nós, ó Deus, levantemos bem alto esse bastão e levemos adiante, Senhor, esse bastão da fé. Que nós, ó Deus, em nome de Jesus, queiramos
Queiramos que o mundo inteiro abrace a fé viva no Senhor Jesus. Que nós queiramos que toda a nossa família seja rendida a Cristo Jesus. Que nós queiramos que todo o nosso Brasil se renda a Cristo Jesus. Que haja em nós um desejo ardente que para que aquelas culturas que ainda o Evangelho nos chegou, que nós, ó Deus, queiramos que o Evangelho também chegue até eles, chegue nos lugares mais longínquos do planeta Terra, que o Evangelho do Senhor Jesus chegue na Coreia do Norte, que o Evangelho de Jesus varra toda Cuba, toda a Venezuela, que o Evangelho do Senhor Jesus alcance o mundo árabe, que o Evangelho do Senhor Jesus invada os locais mais distantes da China, que o Evangelho do Senhor Jesus penetre nos calabouços da nossa sociedade, penetre, Senhor, nas entranhas do planeta Terra, e onde houver um ser humano, o Evangelho alcance pelo teu poder, pela tua graça. Ó Senhor, que este legado da nossa fé chegue nos lugares mais distantes do nosso planeta. Comece na nossa família, mas vá sendo levado paulatinamente, Senhor, e alcance cidades, estados, nações, culturas, etnias, línguas, em nome do Senhor Jesus. Que nós, como igreja em SEGEC, que nós sejamos vigilantes, como nosso pai na fé Abraão, em guardarmos as promessas do Senhor. Meu Deus, queremos ser vigilantes. Eu oro para que o presbitério seja vigilante em guardar como Abraão guardou as promessas de Deus, que cada discípulo membro, que toda a diretoria, que todo o conselho apostólico, Senhor, nós queremos como igreja, Senhor, levantar bem alto o pendão real do Salvador. Nós queremos como igreja cumprir o propósito pelo qual nós fomos levantados neste país. Nós queremos como igreja ser fiel ao teu comando, fiel ao teu chamado, fiel à tua promessa. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Não permita que enterremos os nossos talentos, não permita que enterremos o legado, mas que as novas gerações sejam alcançadas em cada igreja local, as novas gerações sejam alcançadas com o mesmo legado que o Senhor entregou ao apóstolo Valnice, com o mesmo legado que o Senhor entregou aos primeiros, ó Deus, discípulos. Que nós sejamos, ó Deus, fiéis. Nós temos que passar para as próximas gerações de crianças, de adolescentes, de jovens. Temos que levar adiante este legado tem que correr, este pendão real tem que chegar às nações da terra. Senhor, não permita que este legado morra em nós, mas que avancemos em nome de Jesus. Oh, não sabemos quando o Senhor voltará, mas se o Senhor voltar na nossa geração, a ti seja a glória, a honra e o louvor. Mas se o Senhor não voltar na nossa geração, nós queremos ter a certeza de que este legado permanecerá cruzando cidades, cruzando estados, nações, chegando às culturas mais longínquas desta terra. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso entendimento. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos entregou, como nosso pai Abraão foi fiel. Oh Deus, nós te louvamos, porque somos chamados
como herdeiros da mesma fé do nosso pai Abraão. Nós fomos abençoados com a bênção de Abraão. O Espírito Santo foi nos outorgado através da obediência de Abraão em Cristo Jesus. Nós te louvamos por te pertencer. Nós te louvamos, Senhor. E só queremos viver nessa vigilância que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Gera Cristo em cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluias, meus irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você levante o pendão real do Salvador. Que você seja um agente de transformação na sua casa, na sua cidade, no seu estado, onde quer que você for. Esta palavra é fiel e verdadeira. Viva esta palavra e pregue esta palavra, porque esta palavra não pode morrer em nós. Esta palavra tem que ser levada adiante, porque toda a terra precisa receber do Evangelho da graça do Senhor. Shalom, shalom. Amanhã estaremos aqui no nome do Senhor Jesus. Forte abraço a todos.